Olá, irmãos, olá, igreja, que a paz de Jesus Cristo seja sobre todos vocês. Mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante do caos e dos problemas, a gente não pode se esquecer da promessa que todos os dias nós temos a presença de Cristo. Isso é uma promessa dele. Então lembre-se nos momentos de dificuldade que Cristo está conosco todos os dias. Meus irmãos, antes da gente começar a nossa mensagem, eu quero lembrar que a gente continua arrecadando alimentos, tá? Você pode entregar na casa da Neide, na casa da Nancy, tá? E durante a semana também temos feito plantões lá na igreja, tá bom? Então, se você quiser deixar alguma coisa lá, por favor, tá? Nos avise antes, ou se não tiver ninguém lá na igreja, pode procurar alguma dessas irmãs, tá? E se você souber de alguma família que esteja precisando, por favor, entre em contato com a nossa irmã Neide, tá bom? Conforme eu tenho dito, tá? Esse momento é um momento de cultuarmos a Deus, mesmo que seja da nossa casa, que a gente faça esse momento com toda a reverência que o nosso Deus merece e que Ele é digno. Que seja um momento de louvor, adoração, oração e de sermos alimentados pela palavra de Deus. Ontem eu mandei um vídeo aqui no grupo da igreja e caso você esteja tendo dificuldades, veja esse vídeo que ele é muito bom. Ele nos ensina e nos dá instruções de como cultuar a Deus em casa, tá? Hoje eu quero ler com vocês a parte de uma perícope, de um texto que se encontra lá no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 28, tá? É sobre a ressurreição de Lázaro, tá? João, capítulo 11, a partir do verso de número 28. Eu vou ler na versão NTLH, que é a versão da maioria da nossa igreja, tá bom? O texto diz assim: Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: Onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. 35 agora.
Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de panos, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, o Senhor que é digno de todo louvor e adoração, Pai, o Senhor que é um Deus bondoso, que cuida de nós, ó Pai. O nosso pedido agora, Pai, é que o Seu Espírito Santo, Pai, ilumine a nossa mente, Pai, para que possamos compreender a mensagem do Evangelho de João, Pai. Fale com cada um de nós, ó Pai. Nos alimente, ó Deus, que cada família, Pai, possa ser alimentada por Ti, Pai. Fale comigo, Pai, que da minha boca saia somente aquilo que seja a Tua vontade, ó Deus. Eu oro grato em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esse texto é um texto que com certeza você já conhece ou já ouviu falar. O fato é que Jesus, ele fica ciente da morte de Lázaro. E essa família, Lázaro, Marta e Maria, eram muito íntimos de Cristo. Outras passagens mostram isso. Mas Jesus, quando fica sabendo que Lázaro morreu, ainda demora 2 dias para chegar ali. E tanto é que uma das coisas que ele é questionado é: se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Então Cristo, quando volta para Judeia, o texto de João, um pouco antes, diz que há um certo medo nos discípulos deles serem mortos, porque eles estão buscando algo para matar Jesus. Eles querem matar Jesus. É bom que a gente saiba que o Evangelho de João é o Evangelho que narra Cristo como o Deus encarnado. E João, ele relata 7 sinais que provam que Cristo é o Deus encarnado, é a palavra, é o verbo, né? E esse milagre é o último milagre que João ele escreve, né? Tem um fato muito interessante que João ele nos mostra, é que quando ele chega, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. E aqui é uma
informação cultural muito importante para nós, né? Mas naquela época, os judeus acreditavam que o espírito ficava assim, rondando esse corpo por 3 dias, mas que a partir do 4º era uma morte certa, que nada poderia fazer o morto ressuscitar. E como Jesus era muito amigo dessa família, alguns comentaristas dizem que se ele faz esse milagre no 2º dia, muita gente poderia dizer que aquilo foi uma grande farsa. Notem que antes de fazer esse milagre, ele pede para que muitos daqueles que estão vendo isso possam crer nele. Lembram que todos os milagres que ele faz é para que eles possam crer que Cristo é o Filho de Deus. Mas tem algumas partes aqui no texto que eu gostaria que a gente assim desse mais atenção nesse trecho em que a gente leu. E a primeira parte é lá no versículo 32. E diz assim: Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui antes, o meu irmão não teria morrido. Maria demonstra uma grande fé que Cristo tem poder. E a grande prova disso é que ela diz: Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, isso não teria acontecido. Como se as coisas fugissem do controle de Deus. E Jesus é o Deus encarnado. E quando ela diz isso, ela diz que, olha Cristo, você chegou tarde. Infelizmente, a sua agenda teve uma falha. Você deu atenção para outra coisa. Você chegou tarde. Note que o conhecimento que ela tem de Cristo é um conhecimento, diríamos que um pouco duvidoso, porque assim, ao mesmo tempo que ela crê que Jesus poderia ter curado, ela não crê que Cristo poderia o ressuscitar. E a gente vai ver um pouco isso com Marta também. Mas o fato é que ela diz: se o Senhor tivesse chegado antes. Meus irmãos, o que a gente precisa aprender que as coisas acontecem no tempo de Deus, na hora dele, no tempo dele e no momento dele. Muitas vezes a gente quer controlar o tempo. Nós queremos controlar as situações, mas a Bíblia diz que a gente não consegue saber nem o dia de amanhã. Mas o que o texto mostra é de alguém que diz assim: Cristo, você veio tarde. Cristo, seu compromisso aqui era mais importante e você falhou. Meus irmãos, como a gente aplica isso nos nossos dias de hoje? A gente precisa lembrar que nada foge dos planos e dos decretos de Deus, daquilo que Ele determinou. Então, o que a gente precisa aprender com isso? Não é Deus que precisa estar atento à nossa agenda, à nossa vontade, mas nós precisamos estar conectados com a agenda de Deus e com a sua vontade. Muitas vezes a gente quer impor a Deus o nosso tempo, o nosso jeito, o nosso modelo.
a gente faz a mesma coisa que Maria fez. Ah, Senhor, o Senhor chegou atrasado. Tem uma música que eu gosto muito, que ela diz assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Desculpem a minha voz péssima, tá? Mas é só uma ilustração para que a gente possa aprender que nós devemos nos encaixar na agenda de Deus. Jesus não se atrasa, Deus não se atrasa, Ele está no controle. Na cabeça de Maria, quando ele chega depois, ela pensou o seguinte: não há mais o que fazer. Mas na cabeça de Cristo hoje o que vai acontecer aqui vai glorificar o meu Pai. Então, querido irmão, querida irmã, lembre-se disso. Não tente fazer de Deus a sua agenda, a sua vontade, mas nós precisamos reconhecer que precisamos estar segundo a vontade de Deus. Não cabe a nós ser donos do tempo. Deus faz as coisas no momento dele, na hora dele e do jeito dele. Eu não sei o que você está enfrentando diante dessa epidemia, desse caos e desse problema. Mas lembre-se, Deus não chega atrasado. Deus está ciente do que Ele está fazendo. E a prova disso é o que Jesus faz aqui nesse texto. Outro aspecto que eu queria que a gente notasse aqui com mais ênfase é o versículo 35, que com certeza você conhece também, que diz assim: Jesus chorou. Lá no 38 diz assim: Jesus outra vez ficou muito comovido, né? Em outras versões diz que Jesus agitou o seu espírito. O que eu queria que a gente visse aqui, primeiramente, é Jesus mostrando a sua humanidade. Lembre-se, Jesus se fez homem. Ele conhece todas as nossas dores. A dor que eu sinto e que você sente, Jesus sentiu isso. E o que a gente precisa notar aqui é que nesse texto nos mostra a humanidade de Cristo, como, por exemplo, quando ele pede que mostrem onde que ele foi enterrado. Ora, se ele é onisciente e se ele vai ressuscitar alguém, ele consegue saber aonde que esse corpo está. Mas isso são mostra da humanidade de Cristo. Mas note, Cristo chora, Cristo se comove, Cristo sente as dores. E como ele sente as dores? A Bíblia nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia chama ele de varão de dores. Então, Cristo é alguém que entende a nossa dor, que conhece a minha dor, porque ele passou por essa dor. Então, meu irmão e minha irmã, como a gente pode aprender isso nos dias de hoje? Em um tempo onde que parece que o amor se esfria cada vez mais, como a própria Bíblia diz,
numa época onde ninguém se comove por mais nada, nós precisamos se lembrar de que há um Deus, de que há um Cristo que conhece a minha dor, o meu sofrimento, porque Ele passou por isso, Ele experimentou isso, Ele provou isso. E esse Cristo se comove por nós, Ele nos ama. E o choro, a gente sabe, todas as vezes, ou a maioria das vezes em que nós choramos, são em situações angustiantes, em situações de dor. E Cristo enfrentou essa dor terrível de perder um grande amigo. E Ele se comove, Ele chora. Cristo se preocupa conosco. Cristo é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele é o pastor supremo que se entrega por nós. Mas lembre-se disso, irmãos. Pode ser que você pense que está sozinho, abandonado, mas Cristo se comove por nós. Cristo chora por nós. Em certos textos, alguns comentaristas dizem que o choro de Cristo é por Ele ter que ressuscitar o seu amigo. Ou seja, Ele que experimentou o céu e a terra. Ele sabendo que teria que trazer Lázaro de volta para essa realidade terrena. Ou seja, ele queria que o seu amigo desfrutasse o céu. Mas não é essa a discussão. Mas a gente precisa compreender que Cristo é alguém que se comove, que chora. Eu fico pensando comigo, qual foi a reação de todos ali? E João mostra que quem ali viu disse, olha, tá vendo? Ele amava Lázaro. Ele amava Lázaro, mas só que se ele amou tanto, por que ele permitiu que Lázaro viesse a morrer? Ele vai agora provar que ele de fato não é mais um Messias, mas ele é o Messias verdadeiro, Filho de Deus, que se entrega, que nos ama, que chora e que se comove por nós. Eu penso que quando a gente compreende o que Cristo sente por nós, deveríamos sentir uma grande paz de espírito, de saber que o nosso Deus nos ama, que Cristo nos ama, que Cristo sente algo por nós. Nós temos visto esses dias no jornal, e não quero aqui entrar em discussão política, mas assim, dizendo de modo geral, né? Diante de tanto de sofrimento do povo e da população, será que os governantes se comovem com algo? Quando eles veem alguém sofrendo, quando eles veem alguém com dor, quando eles veem alguém necessitado? O Cristo, o verdadeiro, o Deus encarnado, é o Cristo que se comove por nós. É o Cristo que nos ama. É o Cristo que nos ama com amor verdadeiro. É o amor que a Bíblia chama de ágape. É o amor sacrificial. É o amor que se entrega. E essa é a maior prova de amor. Então, eu não sei como anda seu coração, sua mente esses dias, mas saiba que Jesus se comove. Ele é o Deus que ama. Ele é aquele que se entrega por nós e que de fato nos mostra um grande amor verdadeiro. E por fim, eu quero que a gente
Note no versículo 39, quando Jesus então chega lá na gruta e ele vai fazer esse milagre, ele chega diante da gruta, da pedra e diz assim: tirem a pedra. Ora, um homem que se diz Deus e que tem o poder sobre a morte, não poderia ele também dizer: pedra, saia daí? Mas o que o texto nos ensina é que algumas coisas somente Deus pode fazer. Outras coisas nós, humanos, temos que fazer. Mesmo diante do milagre, Cristo vai e ele diz, tirem a pedra. Ora, tem coisas que somente Deus pode fazer. Somente Deus. Mas tem coisas que, irmãos, está nas nossas mãos. E a pergunta que cabe aqui para nós, para que a gente aplique isso em nossas vidas. Será que muitas vezes eu não tenho pedido coisas a Deus para o meu próximo que eu mesmo possa fazer? Eu ouvi uma história uma vez de uma reunião, como se fosse uma de presbitério, com 50 pastores lá. E um deles chega e diz assim: olha, eu queria que assim, a gente orasse para que a gente, para que Deus abençoasse e nos ajudasse a comprar uma cadeira de roda para um irmão que está precisando. Essa cadeira custa X reais. E então um outro de pastor se levanta e diz: eu sou contra a gente orar por isso, porque tem coisas que só Deus pode fazer, mas comprar uma cadeira de roda a gente pode fazer. Vamos aqui entre nós levantar uma oferta para a gente de comprar uma cadeira para esse irmão. O que significa isso? Ressuscitar é um poder de Deus, mas a gente pode tirar a pedra. Pense nisso, irmãos. Como que nesse momento de caos, de desespero, eu posso ser bênção na vida de alguém? Como que eu posso, porque, que nem eu disse para alguns irmãos, é muito fácil às vezes a gente ligar e assim dizer assim: irmãos, eu estou orando pela sua vida, mas o que eu posso de fazer nesse momento de caos? Talvez o que você possa de fazer é ligar para o irmão: ô irmão, estou aqui querendo que você saiba que eu estou com saudade, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. São coisas simples, mas lembre-se, tem coisas que é de Deus, somente Ele, e tem coisas que somos nós que temos de que fazer. Tomemos cuidado, porque muitas vezes a gente não pensa nessas coisas. Lembre-se, eu posso fazer muitas coisas. Não é somente a gente falar assim: Deus, eu estou orando e pronto, o Senhor faz. Mas a gente pode tirar a pedra. Então, que nesse momento de caos, que nesse momento de medo, de desespero, de angústia e de aflição, nós temos de que orar, com certeza, mas a gente também deve ser bênção na vida de pessoas, de alguma forma. É muito fácil a gente falar assim: Deus, abençoa aquela família, mas eu posso ligar e perguntar: como eu posso ser bênção na sua vida, meu irmão? Por fim, irmãos, aquelas irmãs que conheciam Cristo de modo tão íntimo, lá no verso 39 diz assim:
Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Ora, Jesus, o que a Marta estava querendo dizer aqui? Jesus, o senhor tem certeza disso? Ele já está cheirando mal, o negócio não vai assim ficar bom. A fé que elas tinham era uma fé que cria num Cristo que podia fazer milagre, mas não em um Cristo que poderia ressuscitar. A visão delas de Cristo era uma visão que tinha que ser melhorada e aumentada. Elas precisavam compreender mais o poder de Cristo. E meu irmão, o meu desejo é que a gente, a cada dia mais, aprenda esse poder que há em Cristo. O desejo delas e a fé delas era que assim, Cristo ele pode de curar, mas ressuscitar ele não vai conseguir. Elas tinham uma visão limitada de quem era Cristo, e que a gente também não tenha essa visão limitada de quem Cristo é e do que ele pode fazer. Nessa história, Cristo fez muito mais do que elas pensaram ou pediram. Que a gente possa, a cada dia mais, irmãos, conhecer de modo genuíno e verdadeiro esse Cristo. Que a gente tire dos nossos olhos assim, aspectos que mostram que Cristo ele tem poder, mas é um certo poder. João mostra que Cristo tem todo o poder sobre a cura e sobre a morte. Cristo aqui, conforme diz lá em 1 Coríntios, Cristo está assim, vencendo o último inimigo, é a morte, que é o medo de todo homem, de todo ser humano. Então, Marta e Maria, apesar de amarem a Cristo, adorarem a Cristo e conhecerem a Cristo, elas tinham uma visão limitada. Ele pode curar, mas ele não pode ressuscitar. Muitas vezes nós temos uma visão limitada de quem Deus é. Que a gente busque aumentar esse conhecimento de quem Cristo é. Porque quando nós conhecemos quem Ele é, o seu amor, que Ele se comove, que Ele se entrega, nós temos paz, porque nós compreendemos o amor de Deus. Nós conhecemos o verdadeiro Evangelho, que é Cristo vindo ao mundo para se entregar em nosso lugar. Meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre sua casa, sobre sua vida e com todo o povo de Deus, esparramado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana. Lembre-se, conforme eu sempre digo, se você precisar de algo, de uma visita, de um aconselhamento, por favor, me procure, tá bom? Eu tenho falado com muitos irmãos. Essa semana eu fiz algumas assim, visitas àqueles que pediram, tá bom? Então, se precisarem de algo, eu estou à disposição. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.